Salve, salve, massa atleticana! Estamos começando aqui hoje mais um programa, eu acredito, dentro do canal Noticioso. E hoje a gente tem assunto para falar aqui, hein? Adeus aí ao técnico Levir Coupe, falar das opções do mercado e quem que vai ser o novo treinador do Galo. Vamos falar também do novo diretor de futebol do Atlético, que o Atlético acabou de contratar do Grêmio, Rui Costa. Enfim, tem vários assuntos pra gente falar aqui hoje. Mas como é de praxe, mais uma vez estou aqui acompanhado do meu sábio comentarista, Thiago de Araújo. Fala aí, Henri. E aí, Thiagão, bom não tá não, né? Bom tá não, né? Cabeça inchada aí, mas tem muito assunto pra falar hoje. E aí já começando a falar, falando um pouquinho aí da partida, Thiagão, passa pra gente a régua no que foi o jogo ontem. Cara, o jogo ontem se resumiu em 5 minutos de apagão, né? O Atlético começou bem, o Atlético começou jogando bem, fez o primeiro gol, tava com volume de jogo bom. De uma hora para outra começou a cometer falhas e o time deu uma pane geral. Então em 5 minutos tomou 3 gols e em 14 minutos tomou 4 gols. Então fica muito difícil reverter. Os erros ontem foram extremamente pontuais, né? Infelicidades aí de Adilson, Fábio Santos e Vitor, né? Vitor teve uma falha. Muitas pessoas falam em falhas de mais gols. Aquela que ele saiu catando borboleta, pra mim foi a mais evidente. Então, me lembrou o Fábio do Cruzeiro, né? Nossa senhora. Fábio do Cruzeiro que é danado pra tomar uns gols assim. Uns gols assim. O Vitor realmente ontem, acho que o time todo decepcionou, tirando mais uma vez o Luan, que jogou no sacrifício, né? Então o Luan é o único aí que a gente realmente tira desse balaio aí, mas ontem foi uma pane geral e a gente vai falar hoje, né, sobre a questão do Levi, especificamente ontem falando. Eu não achei que ontem o Levi não teve culpa nenhuma, mas o Levi vem apresentando uma instabilidade no trabalho dele, que realmente a saída dele estava iminente, né? Então não por ontem, ele saiu não por ontem, mas pelo conjunto da obra. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né, Henrique? Não, com certeza. E aí falando até do Levir, né? No pós-jogo ontem, a entrevista do Levir ontem também foi bizarra. Você chegou a ouvir? Eu ouvi, cara. O Levir, ele realmente não tá muito bem da cabeça. Ele realmente ontem, ele trocou assim, ato falho todo mundo comete, né? Mas ele trocou o nome Penharol, ele falou de Campeonato Gaúcho, e ele nunca treinou nenhum time gaúcho, né? Isso não, me espantou. O que é estranho, quando os jornalistas vão perguntar algumas coisas pertinentes ao jogo, ele meio que acha ruim, ele parece que não, porque as críticas são exageradas. Pô, críticas exageradas, sabe? Dentro desse caos que tá o Atlético. Então eu acho que ele não soube absorver as críticas. Eu acho que ao longo desse trabalho dele que tem aí, a gente está falando aí de 6 meses, né? Mais ou menos. Nesse trabalho a gente teve muitos altos e baixos, a gente não conseguiu ver uma parábola crescente no trabalho, a gente viu muita instabilidade e oscilação, e eu acho que ele não soube ouvir. Eu acho que o principal dele faltou ouvir, e o que a gente achou que ele ia ter de vantagem sobre o Largue, que era o vestiário, que era motivar os jogadores, enfim, isso não aconteceu. Porque ontem os jogadores estavam andando em campo, quando estava 4-1 no segundo tempo, e eu acho que a gente está vendo que ainda tem esperança, e eu ainda acredito, por incrível que pareça, eu ainda acredito. O Gilberto tá lá rindo. É o nosso diretor cruzeirense, né? Ele tá rindo. Eu ainda acredito. É o que eu tenho que aguentar, né, Galão? Ainda. Só que o que eu acho mais grave é o seguinte: hoje a gente vê que, em função do saldo de gols, vai ser uma missão ainda mais difícil. Então ontem, quer dizer, se a gente tivesse conseguido fazer um 4-2 pelo menos, já ajudava muito. E os jogadores andando em campo no segundo tempo. Então eu acho que o Levi tem responsabilidade, claro que tem responsabilidade, mas não é só ele, como não era só o Patrick. Então vamos falar aqui também que como tirou o Patrick, resolveu o problema? Não resolveu. O Guga não tá jogando nada. O Guga não tá jogando nada. Entendeu? E todo mundo ficou lá colocando Patrick pra Guga, né? Guga não tá jogando nada. Como defensor, ele é um 0 à esquerda. Ele deveria ser meio atacante. Bota ele lá na frente e bota alguém aqui pra defender atrás. Porque o Guga não tá jogando nada. Como outros jogadores também não estão jogando nada. Fábio Santos tá na decepção. Elias não tá jogando nada. O time do Galo tá uma verdadeira bagunça. Ninguém sabe o que fazer. Tá muito na sorte. Vamos ver o que dá. E isso não funciona, e não tá sem um padrão de jogo. Então eu acho que a saída dele foi realmente providencial. Eu acho que foi tava impossível seguir nessa instabilidade. Então acredito que vai ser um caminho melhor sem técnico, mas já adianto, não é isso, só isso que vai resolver o problema. E é uma coisa assim que a gente já vinha falando aqui no canal há muito tempo, né? Do que é um erro
né, na carreira de um treinador. O Levi que vinha fazendo um trabalho até de certa forma convincente, né? A gente via ali o time jogando razoavelmente bem até o começo da temporada aí, até os 2 primeiros jogos da Libertadores a gente tinha um problema assim ali defensivo, tomando gol de bolas aéreas e tudo mais, mas o time tinha um certo nível de qualidade assim que dá pra gente ter um mínimo de esperança. Problemas que davam pra ser corrigidos. Que davam pra ser corrigidos perfeitamente. Só que o que acontece? Em vez do treinador melhorar o setor defensivo, ele piorou a situação toda, porque tirou o Xará, que era um jogador que tinha números expressivos. E você sabe onde que foi? Com relação ao desarme, ele era o jogador, o nosso atacante que mais desarmava era o Xará, saiu do time, e aí colocou o Elias, que não marca ninguém há muito tempo no Atlético, e ficou naquela insistência, e agora volta com o Elias de novo pro meio, e aí tira o Patrick, que era um dos jogadores, poucos jogadores que ainda marcava no time, pra colocar o Guga, que tem só opção ofensiva, né? E aí você vê que o time do Atlético literalmente ficou aberto atrás, porque você ficou com o Elias, manteve o Elias que não marcava ninguém atrás, e ainda tirou o Patrick, que era o único que marcava pra botar o Guga, que não marca ninguém. O time então, virou uma avenida. Virou então, uma avenida, na verdade, aonde o trabalho do Levi teve uma incongruência ali, foi exatamente um jogo antes de nós passarmos para a fase de grupos, que ele mudou o esquema tático na Libertadores de uma hora para outra sem porquê, porque o time vinha numa crescente. Então, quer dizer, qual que é a razoabilidade da coisa? Se o time vem numa crescente, para que mexer? O time está evoluindo, o time está encontrando. De uma hora para outra ele mudou o sistema tático. Para mexer, mexe no setor certo também, né? Porque mexeu foi ele na colocou zaga. Jogadores que não estavam habituados a jogar em determinadas posições. E com aquilo ali começou a ladeira abaixo do Atlético. Foi aquele momento ali que o Levi, eu acho que foi muito teimoso e ele não deu continuidade num trabalho que estava até tendo ali um nível de acerto maior do que o contrário. E foi ali que eu acho que ele se perdeu. Aí sim, a torcida jogou contra, os jornalistas começaram a argumentar. Foi ali que nasceu ali a saída do Levi. Então eu acho que ele estava sendo muito teimoso, eu acho que ele não soube ouvir e não soube fazer o vestiário como nós achávamos que ele ia fazer. Diferentemente do Largue, né? Porque o Largue, ele tem muito conhecimento, mas nós reclamávamos que o Largue não tinha o vestiário para segurar aqueles jogadores, que os jogadores não respeitavam, e a gente achou que o Levi ia fazer diferente e nesse quesito ele não fez. E a gente tá até falando aqui antes de começar a gravar aqui justamente do Largue, né? Que o Largue, ele é um treinador que ele tem esse lado tático ele muito afiado, né? Ele é um cara que ele tem conhecimento tático amplo. Mexe com números, né? Ele que era o analista de números, então é um cara que tem um conhecimento do futebol, da parte matemática da coisa muito grande. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Na verdade, nós vamos até entrar nesse assunto, para mim era o nome a ser de volta aí. Eu gostaria de ver uma continuidade do Largue, que se perdeu depois que o time se desmanchou na Copa do Mundo e depois todo mundo acreditou ali o insucesso do time nas costas dele, esquecendo que o time praticamente se desfez, né? Tiraram todos os jogadores dele e falaram, se vira aí, Largue. E depois o cara não conseguiu, e eu não acho que foi demérito dele. Eu acho que ele realmente ficou sem as peças suficientes para ele continuar desenvolvendo um bom trabalho, que é o que ele vinha fazendo. Mesmo quando ele saiu para entrar do Levi, ele não vinha mal. Ele estava num trabalho, ele estava numa tentativa boa com as peças que ele tinha. O time foi praticamente desfeito na Copa do Mundo, né? Para mim, o problema do Largue é que ele realmente não tem peito para peitar jogador. Então, assim, ele tem esse lado tático, mas também teve falhas ali grotescas, o próprio Casares mesmo, que eu vivo reclamando aqui no canal. Foi colocado para jogar na ponta esquerda, não deu certo, foi colocado na ponta direita. E assim, coisas que eu ficava olhando, falei, não é possível que ele tá fazendo isso. E não colocava no lugar que ele rende bem, quando né? ele colocou, o cara jogou. Mas vamos lembrar que o Casares agora também tem uns 3, 4 jogos e não joga nada, né? Mas também veio num time que não tá jogando, ninguém tá jogando nada no Atlético, né? Vocês estão desmotivados, a gente não sabe se tem fator extra-campo, a gente também não sabe a questão financeira, que eu acredito que não esteja atrasado, porque quando a gente viu aquela notícia, estava praticamente em dia, isso foi em fevereiro, né, que a gente começou aqui a falar sobre isso. Então não acredito que o problema seja dinheiro, né? Eu acho que a diretoria está com muita dificuldade mantendo os jogadores em dia, mas a motivação está faltando. A gente não sabe o que está acontecendo. O Levi Coupe, ele perdeu, na verdade, a confiança dos jogadores do Atlético. E isso aí para mim ficou muito claro, muito claro. Porque você viu ali o jogador, por exemplo, imagina você jogando no Atlético
E aí, vendo o treinador fazendo as coisas que ele estava fazendo, os caras começam a ver, tipo assim, não tem muito sentido, no trabalho. Não tem muito sentido. Ele não estava dando para os jogadores uma razão para poder, pô, olha, né, se eu for mal aqui, não, de uma hora para outra ele trocava os jogadores e a gente não sabe os motivos. O Thiara, embora que não é que ele é o salvador da pátria, mas para mim não tem nenhum jogador na posição dele que joga mais que ele. Então, desde que ele sacou o Thiara da posição dele original, o Galo só tá descendo a ladeira. Então, eu acho que o Thiara merece estar. Eu falo de futebol, não falo de fator extracampo, porque a gente não sabe o que acontece. Mas de futebol não tem ninguém melhor que o Thiara na posição dele, na minha opinião. Pois é, e aí não tem como a gente nem sonhar e permear o Levi como treinador em continuidade, porque realmente, do jeito que ele foi fazendo as coisas, os jogadores mesmo viram que ele não tinha condição de ser treinador do Atlético. E aí perdeu o vestiário, perdeu a confiança do jogador, acabou o trabalho. E foi o que a gente viu aí no jogo de ontem, que a gente vem vendo nos últimos jogos, na verdade, né? Um jogo ou outro aí, o Atlético melhora numa função ou na outra, até contra o Boa, o Levi, não sei nem se foi o Levi que fez isso, ou se foi os próprios jogadores que chegaram nesse consenso, porque o que a gente via, na verdade, era um time extremamente bagunçado e cada um por um em campo. Mas assim, o Luan foi jogar pelo lado esquerdo e ficou ele e o Casares ali. Deu uma dobradinha muito bacana. Os dois jogaram bem pro caramba. Todas as vezes que um encosta no outro, eles conseguem fazer uma tabela interessante e sai alguma coisa legal. E aí vem a outra coisa que eu quero falar. Será que o que tá faltando pro Atlético não é qualidade? Né? Porque a gente vai falar, por exemplo, do Casares tá jogando mal. Pô, mas o cara tá jogando do lado do Fábio Santos, tá jogando nada. Foi jogar do lado do Bolt também, que não tá agregando muita coisa. Então, assim, tá faltando qualidade no Atlético. A gente vê o nosso rival aí, que eu não gosto muito de falar do rival, mas você vê o rival tem peça ali de qualidade de tudo quanto é setor que você imaginar. Ué. É verdade, eles têm peça de reposição, inclusive. De reposição, né? Inclusive. Então, assim, é complicado a gente cobrar do time também, porque tá faltando qualidade. Né? E isso aí volta naquele assunto que a gente fala aqui no programa há muito tempo. A tal do planejamento do presidente do Atlético. Né? E entra na diretoria. Da forma como ele está gerindo o Atlético. Então, assim, é complicado. Eu já falei aqui que eu sou a favor de times que apostam em grandes jogadores. O Atlético hoje está simplesmente aí economizando dinheiro. Então, infelizmente, a gente vai passar por isso mais umas 3 temporadas, mais umas 2 temporadas. E eu queria falar sobre isso também, o Henry, porque é o que você falou, assim, o time do Atlético, se nós colocarmos hoje no papel, não é um time ruim. Não. Só que quando você pega jogadores como Vitor, como Fábio Santos, que se você colocar no papel são excelentes jogadores, mas todos eles estão passando por um momento de muita instabilidade. Então isso realmente atrapalha muito o desempenho, porque no papel o time tem o Galo tem um bom time, só que ele tem carência em algumas posições e tem carência em peças de reposição, que eu acho que é o grande segredo de alguns outros times, que eles têm peças de reposição igual ou melhor, de melhor qualidade. Então o Atlético tem essa carência, não tem os sombras que a gente sempre falou aqui desde o começo, pro Fábio Santos, pro Ricardo Oliveira, aí o Alejandro deu uma melhoradinha, beleza, deu uma encostada ali no Ricardo Oliveira, mas o Galo precisa realmente de mais. Ele não pode ficar só com essas peças. E o que eu queria falar, que a responsabilidade disso também é da diretoria, e quando eu falo diretoria, eu não falo só do presidente, não. Eu acho que a gente tem que realmente buscar profissionalizar a parte de direção de futebol do Atlético. Eu acho que ídolos, né? A gente tem na história aí vários ídolos que entraram para esses cargos de diretoria, mas não quer dizer que o cara é ídolo, que ele vai ser bom diretor de futebol. Tipo assim, com todo o respeito que o Marques, né, que o Marques merece, o Marques, na minha opinião, ele não tem credencial para ser um diretor de futebol. Tanto é que hoje foi contratado, né, o Rui Costa, que nós já deveríamos ter feito isso no começo da temporada, porque a gente vinha com o Maluf, que é um excelente diretor de futebol, né, que foi um excelente diretor de futebol, Alexandre Matos, tantos outros aí que tem realmente tanta importância quanto um bom técnico. A gente sabe a importância desse cargo. O Marques, não é porque ele é ídolo do Atlético que ele tem credencial para ser um diretor de futebol. Agora ele é gerente de futebol. Então eu sinto que o Atlético fica buscando cabides de cargos para alguns ídolos para poder dar uma satisfação para a torcida, mas não quer dizer que esses ídolos vão ser competentes para tal função. Nós já estamos pleiteando aí agora o Leonardo Silva também para entrar num cargo também no Atlético de diretoria, enfim. Eu acho que essa mentalidade tem que mudar.
Eu acho com que certeza. isso aí a gente tem que profissionalizar a gestão do Atlético, colocar pessoas capacitadas e credenciadas para algumas funções. E eu acho que isso não está acontecendo. Então a gente precisa Thiago, mudar. Você foi feliz demais no que você falou agora. Porque o que a diretoria do Atlético está fazendo é exatamente isso. Ela está pegando grandes jogadores, grandes ídolos da nossa história para se blindar. A verdade é essa. Está colocando o Marcos, Éder Silva. Por quê? Porque aí eles se blindam. Né? Porque o torcedor ele tem uma resistência para criticar, por exemplo, o Marcos. Claro, o torcedor ídolo, tem uma resistência claro. para criticar o Leonardo Silva. Então, o que eles estão fazendo é exatamente isso. Não tá? Você foi extremamente feliz na sua frase. E assim, o que tem que ser feito no Atlético hoje é muito simples, Thiago. Porque o que a gente viu no Atlético quando o Atlético foi campeão é que o Atlético trouxe o melhor treinador de goleiro do Brasil, o Atlético trouxe o melhor preparador físico do Brasil, que foi o Carlinhos Neves, o Atlético trouxe, na época, o melhor treinador, que era o Vanderlei Luxemburgo, e posteriormente trouxe o Cuca. Ou seja, o Atlético apostou sempre em profissionais top de linha. Entendeu? O staff do Atlético era top de linha, aí foi lá e construiu o melhor CT do Brasil. Então, assim, o Atlético se preparou de dentro para fora. E o que a gente vê no Atlético hoje é justamente o contrário. É o Atlético simplesmente se tornando amador, né? Traz treinador que não é treinador. Não, você gosta do Thiago Largue, mas a minha crítica é assim: pega um cara que mexe com o número e põe de treinador, pega o Marcos, que é jogador, e coloca o diretor de futebol, aí vai pegar o ex-jogador agora, que é o Leonardo Silva, que já está praticamente aposentado, para botar também na diretoria. Enfim, fica o tempo todo aí fazendo o time do Atlético praticamente um time amador para se blindar do que está fazendo. Que para mim, volta a falar, a estratégia do Atlético hoje é a pior estratégia possível. E aí no campo de treinador, o que eu quero falar é o seguinte: para acertar o time do Atlético hoje como treinador não é difícil não, Thiago. É você acertar hoje o sistema defensivo do Atlético, você, por exemplo, tentar dar uma melhorada no Rabelo com relação às bolas aéreas, ou botar ele no banco mesmo e melhorar esse setor defensivo. Bota o Maidana, zagueiros, bota o Maidana de volta, tenta. O Maidana, para mim, ele estava desempenhando um papel muito melhor do que o Igor Rabelo. A gente tem que mexer com as peças que a gente tem, porque a gente já viu que contratações agora vão ser difíceis. Então a gente tem que tentar ver o que a gente tem aí de peça para poder fazer. Porque Igor Rabelo realmente está errando muito. Está errando demais. Está sendo muito questionado. Todo mundo está questionando o jogador e a gente precisa mexer ali geral. A gente precisa dar um sacode ali, né? E aí eu até vi um torcedor do Botafogo falando hoje, o Rabelo é o Gabriel mais alto. É o Gabriel. Falou comigo, falou assim: eu sou botafoguense e vou te falar, o Rabelo é simplesmente o Gabriel mais alto, enganador também. Então assim, ele tá falando de um torcedor do Botafogo que acompanhou a carreira dele no Botafogo. Eu não conhecia o Rabelo antes do Atlético, eu não acompanhava o futebol dele. Eu falei na época, gente, se eu sou presidente do Atlético, eu buscaria o Messias, porque o Messias é um cara que eu tô acompanhando aqui no América há 2 anos, né? Todo atleticano, uma hora ou outra, assiste o jogo do América. Bicho, verdade, não, e o América, eu vou te falar, o Atlético perde, meu sogro, Chiita, também fala direto, o Atlético perde todos os bons negócios do América. Todos. O Rodriguinho, que saiu, que hoje ele tá estourado, foi lá pro Corinthians, voltou aqui, o Atlético perdeu. Foi cogitado o Rodriguinho na época no Atlético. Mas, gente, é impressionante como é que nós aqui do lado não conseguimos ver determinados jogadores. O Atlético precisa ter uma visão mais periférica para poder ver esses bons negócios que são bem mais baratos, e a gente consegue trazer, de repente, um jogador direto. Precisa do cara sair e fazer sucesso no Corinthians, num time aí que pega o jogador e depois volta a peso de ouro. Então é aí que eu te falo da direção de futebol. É onde o cara tem que estar antenado, é onde o cara tem que ter know-how, e o Marcos, infelizmente, não tem capacidade para isso. Infelizmente. É um grande ídolo, uma grande pessoa. Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas para poder ser diretor de futebol, não basta apenas ter boas intenções. Você tem que ter competência. Para determinados assuntos, você precisa ter competência. Para isso, o Marcos não tem. Então, eu acho que esse cabide de empregos para ídolos está atrapalhando o Atlético. E eu acho que isso não é a melhor opção. Vamos falar também do técnico que vai dirigir o Atlético agora domingo, no Clássico, né? Que é o técnico do Sub-20, que saiu a notícia agora, que vai ser o Rodrigo Santana, que também eu conheço pouco o trabalho dele. Ele fez bons campeonatos mineiros com RT, enfim, a gente já viu aí, mas eu não sei como vai ser domingo, porque realmente o time do Cruzeiro está bem justo, está bem alinhado, e eu acho que o que vai prevalecer ainda é a camisa do Atlético.
Atlético. Eu acho que a nossa única esperança é o peso da camisa. Então vamos torcer aí pra gente fazer um bom jogo e quem sabe ainda ser campeão mineiro, que eu acho que é importante, e vamos ver se a camisa consegue vencer esse jogo, né? Sendo sincero, né, Thiago? Sem clubismo nenhum, o Cruzeiro hoje é o melhor time do Brasil hoje. É um dos melhores times do Brasil, concordo plenamente. Futebol, pra mim, é o melhor. Concordo plenamente. Futebol mostrado, o elenco do Palmeiras, Flamengo, mas futebol dentro de campo é o Cruzeiro. Embora eu não sou fã, eu não gosto do futebol que o Mano desenha no sentido plástico da coisa, né? Porque os times do Mano, eles são extremamente coerentes, mas eles não têm aquele ímpeto de ataque que a gente gosta, como foi o Atlético em 2013, como foi o Cruzeiro em 2003, mas a gente não pode tirar o mérito do Mano de fazer um time extremamente competente. Então é um time que joga eficientemente, mas não tem a plástica do futebol, que é o que a gente gosta, né? Uhum. Mas é um time eficiente, é um time que realmente hoje é um dos melhores do Brasil, infelizmente. Mas aí falando eu vou entrar agora no assunto de treinador, mas antes eu quero falar primeiro aqui, só finalizar, o que eu espero de um treinador. É resolver esse problema do Igor Rabelo, é ter uma conversa com o Guga, de deixar ele mais preso atrás para fazer marcação, ou trocar o Guga, voltar talvez com o Patrick, que o pessoal vai chorar aí, vai chorar, eu também vou chorar, mas é o que a gente tem no banco ou o Carlos César, né? E o Patrick pelo menos marca, a gente precisa de um cara para marcar. Como o Cuca na época do Ronaldinho Gaúcho, ele trouxe o Richardson para a lateral esquerda, a gente tinha na época até o Júnior, o Júnior César, Júnior César, que jogava muito mais bola do que o Richardson. Ninguém sabe por que ele saiu do Atlético. Que tinha muita qualidade, mas quem marcava mais era o Richardson. Então o Cuca na época, para defender, para dar um respaldo para o setor defensivo, ele tirou o Júnior César e colocou o Richardson para jogar quase que como um terceiro zagueiro. Então, a gente precisa hoje de um jogador para fazer esse lado pelo lado direito e também, né, ver o Fábio Santos e ver se ele pode fazer esse lado pelo lado esquerdo, porque a verdade é o seguinte, a nossa zaga hoje está completamente aberta dos dois lados, porque o Fábio Santos também está uma mãe do lado esquerdo. Mas vamos lembrar também que não é só pelos lados, não. O Atlético perdeu também os volantes mordedores. Aí é aonde eu queria chegar agora. Perdeu completamente aquela muralha da China que tinha ali na frente. Que não deixava o Donizete Pierre, que não deixava ninguém passar. Se passava, voava 3 metros, que ninguém deixava passar. Falta esse cara, falta o xerifão, falta o cara que quebra a perna do cara, lógico, no bom sentido, né? Não vai quebrar literalmente, que quebra a perna do cara e olha e fala pro juiz, não fiz nada. E o cara tá lá com a perna pendurada, quer dizer, falta essa pegada. Então, assim, o Adilson, que em outros momentos foi um grande jogador pro Atlético, resolveu ali o meio de campo do Atlético, hoje, infelizmente, tá num sono e tá errando bolas, passes de 3 metros. Então, jogadores que já jogaram muito bem hoje, estão bem aquém da produção e realmente a gente precisa olhar aquele setor ali, que eu acho que é ele também que tá deixando a zaga muito exposta, você não acha não, hein? Ô, Thiago, pra mim o problema do Atlético hoje é todo defensivo, sim, sendo bem... porque a parte de ataque não é o problema. Porque, por exemplo, se fez um gol ontem... Se a gente fez aquele gol ontem, o setor defensivo tá encaixadinho, 1-0 fora de casa, tá bom demais. Tá lindo. Tá bom demais. Agora o Atlético faz um gol e toma 4 gols. 4, mas com erros de Fábio Santos, Adilson e Vitor entregando as bolas, quer dizer, não tem nenhum sistema que suporte esse tipo de falha individual. Eu acho que quando o Atlético se ajeitar defensivamente, o ataque ele se ajeita sozinho, porque tem qualidade. Tem pelo menos o time titular, isso, né? Pelo menos o time titular. Agora o sistema defensivo tem que marcar, e é o que você falou. A gente tem que jogar com 2 volantes marcadores. Não dá mais pra gente ficar jogando do jeito que tá jogando. Mas nós não temos essas peças. Esse é o problema. Nós não Será temos que o Adilson do lado, por exemplo, de um Zé Wellison não vai dar uma crescente no futebol dele, não? O Zé Wellison, na minha opinião, o Zé Wellison é o único que tem mais qualidade de marcação, que tem mais essa característica de marcação, mais próxima ao que a gente precisa ali. Só que a gente precisa de volantes ali mais marcadores. A gente tem pessoas ali no setor, tem volantes que saem bem, que teoricamente, né, saem bem jogando a bola, mas a marcação são deficientes, assim. Então a gente precisa de mais marcação ali atrás. Eu acho que a gente precisa ali de peças com essas características urgentes. Eu posso até estar falando bobagem, mas honestamente eu acho que com 2 volantes ali marcadores, por mais que seja o Adilson que não está no momento ruim, se você tem os 2 marcadores e os 2 laterais mais recuados, um jogador ali vai dando sustento ao outro. Então, assim, com um time ajeitadinho, você vê jogador mais ou menos jogando muita bola. Então, assim, se o Atlético conseguir se ajeitar defensivamente, eu acredito que a tendência é o time todo crescer. Fazendo uma analogia aos músicos, né? Nosso querido Gilberto aí também, grande baixista. Não adianta nada a gente ter uma banda com monstros ali, cada um individualmente tocando, só tem cara...
Se não tiver conjunto, às vezes uma banda com pessoas se não se respeitarem, né? Se não se respeitarem. Às vezes uma banda com instrumentistas mais discretos ali, mas tiverem um conjunto bem ensaiado, às vezes eles sobressaem mais do que a banda com grandes músicos virtuosos, né? E tal. Então é a mesma coisa no futebol. Tem que estar mais ensaiado ali, tem que estar, o time tem que estar mais alinhado para justamente funcionar de uma forma mais harmônica. Bom, Thiago, dito isso então, falando das qualidades aí, vamos então aos nomes, vamos fazer um bate-bola. Vamos lá. Vou falando e você vai falando, vai dando a sua opinião, ok? Ok. Primeiro nome aí pro Atlético aí, Dorival Júnior. O que você acha do narigudo? O Dorival é um cara que tem cancha, ele tem experiência, ele tem nariz de sobra. É um cara que já treinou grandes times, né? Os Meninos da Vila, por exemplo. Ele teve a oportunidade de treinar grandes times e teve bons resultados. Eu acho que é um dos nomes que no mercado que tem mais bagagem dentro dos que estão disponíveis, né? Então acho que essa bagagem pode fazer bem ao Atlético. Eu acho que é um bom nome, embora eu não acho que seja a solução, mas eu acho que é um bom nome e dentre essas opções é o que tem realmente mais experiência. De 0 a 10, qual a nota que você dá pra ele? Eu dou um 7, ele é um bom treinador. Eu dou nota 5 pra ele, porque eu acho ele fraco demais. Outro lateral, Lisca doido, o malucão do Ceará. Esse aí eu vou ser muito sincero, esse na minha opinião, são aqueles treinadores que fazem aquela coisa de o cara é apostador, jogador, faz uma loucura, deu certo uma vez na vida e quer viver disso a vida inteira. Eu não acho um bom nome pro Galo, eu acho que ele não tem conhecimento também do nosso clube, dos nossos jogadores. Eu acho que é um cara muito louco, assim. Eu acho que não tem a responsabilidade e o pé no chão que a gente precisa. E de 0 a 10, quanto? Não, esse pra mim é 4. Eu acompanho, nota 4 também. Jair Ventura. Jair Ventura... do Botafogo, do Santos ou do Corinthians? Pois é. São 3 treinadores diferentes, né? Diferentes. Ele fez um grande trabalho no Botafogo. Quando foi pro Corinthians ou pro Santos, não apresentou nada. Então ele pode ter sido um fogo de palha, mas quando treinou o Botafogo, ele teve um sucesso muito grande. Mas quando ele foi para um clube como Corinthians e Santos, ele não teve bons resultados. Então... É uma dúvida. Eu dou nota 5 porque ele vai ser uma incógnita. Ele pode vir e dar certo, como pode vir e ser um fracasso. Então eu não tenho nem opinião para dar sobre ele, porque ele já teve desempenhos totalmente diferentes nos clubes que ele passou. E é um treinador novo, né? É um treinador que não tem tanta bagagem. Vou manter a minha coerência também, vou dar nota 5 pro Jair Ventura aí, porque é um cara que concorda com o que você falou plenamente. Pode vir dar certo, como pode vir não dar certo. A minha opinião é que tá no 50% mesmo, não tem como a gente fazer nenhum tipo de previsão. Edgar Balsa. Não conheço o trabalho nem pra te falar, cara. Treinador do São Paulo, do Rosário Central. Não tem conhecimento sobre ele. Não sei opinar. Vou falar igual a Glória Pires do Oscar. Não sei opinar sobre isso. Honestamente, dos nomes falados até agora, eu traria o Balsa. Até agora. Até agora. Também não sou um grande conhecedor do trabalho do Balsa, se eu falar aqui que isso é mentira. Mas diante da falta de opções no mercado, né? Que até agora, então vou dar nota 6 pro Balsa, e para mim até agora é o treinador que eu traria. Alberto Valentim. É o nome mais quente do mercado. A informação é que praticamente é ele. Estão dizendo que é ele, mas eu acho que ele já é um cara mais pé no chão. Ele é um cara que tem um trabalho misturado. Ele parece um Thiago Largue também na questão de estudo, né? É um cara que estuda muito futebol. Eu gosto desses caras estudiosos. Então acredito que também possa ser uma boa pro Atlético. Embora porque os nomes antigos, gente, de peso, eles já foram. Os que não foram estão em times que vai ser difícil tirar, né? Eu, por exemplo, eu queria ver o Abel Braga no Atlético. Mas como é que você tira o Abel Braga hoje? Eu gosto também do Abelão. Eu gosto do Abel Braga, só que também os treinadores estão ficando mais velhos. Eles já não estão aguentando aquele pique. Mas tem alguns treinadores que têm o espírito que eu gostaria de ver no Atlético. Mas realmente é difícil de tirar de onde estão hoje, né? Qual a nota que você dá pro Valentim? O Valentim eu acho que eu dou nota 7 também. Nota 7? Vou ficar na nota 7 também. Pra mim até agora também é o treinador que eu traria. Também é uma boa aposta. Já pulei já. E agora vamos falar de outro treinador estrangeiro aí, o Osório. Que também treinou o São Paulo, hein? O Osório também é 880, né? Treinou o Paraguai depois, seleção do Paraguai, exatamente. Né? Ele fez grandes trabalhos, mas também fez trabalhos desastrosos, né? Ele fez trabalhos aqui no Brasil que foram muito questionados. Então também eu não sei até que ponto, como a Aguirre veio, né? E destruiu o time do Atlético, fisicamente falando, fez uma série de lambanças. Eu fico com medo desses treinadores de fora, porque eles realmente têm uma cultura completamente diferente, até no quesito preparação física, porque quando eles vêm
eles vêm com a equipe inteira, né? E eu acho que é muito diferente o futebol no Brasil, nos outros lugares do mundo. Tanto é que o Aguirre, depois que passou... Nós tínhamos problema com o DM, que era assim, o DM estava constantemente cheio. E isso acabou, né? Isso acabou. Deus, você tem pouquíssimos jogadores. E pra mim tem muito a ver com o Carlinhos Neves, hein? Que era um dos melhores. Eu volto a falar que é um dos melhores treinadores mas aí, ele estava como supervisor na época, né? Ele não estava como preparador, mas como é que um supervisor, tendo a qualidade dele... o nosso diretor está sugerindo o Celso Roth. Eu não sei se eu jogo Gilberto dele, né? Eu não sei o que eu faço. Fala pro Gilberto, minha vida não tá fácil, não, viu, Gilberto? Domingo nós vamos conversar, viu, Gilberto? Essa aqui vai entrar no meu caderninho, viu? Então, assim, a gente está falando aqui de treinadores de fora que não tem a cultura até de treinamento físico no Brasil, então isso pode ser muito prejudicial, como foi o Aguirre. Eu acho que o Aguirre foi muito prejudicial ao Atlético, ele deixou um legado muito ruim, que eu lembro que chegou uma época que a gente tinha 11 jogadores, um time inteiro no departamento médico, jogadores completamente estourados. Hoje essa parte da preparação física se equilibrou novamente, né? A gente realmente conseguiu harmonizar isso, mas na época o nosso problema com a parte física e de DM era seríssimo, né? Então eu tenho medo desses treinadores de fora. Então a nota dele para mim é 5 também. Pro Osório eu dou 8. Eu gosto demais do trabalho dele, demais. Então, assim, eu volto a falar, essa nota que eu tô dando aqui é de acordo com as opções do mercado, tá, gente? Não é o que a gente queria. Se fosse pra mim, a gente buscava o Cuca. Mas não, como é que eu já falei que se eu sou presidente do Atlético, se eu sou presidente do Atlético, eu ia lá no São Paulo e buscava o Cuca. Mas como? Enfiava dinheiro ali, cara. Quanto você quer? 1 milhão, 1,5 milhão? Eu enfiava dinheiro. Porque, pra mim, profissional do nível do Cuca é investimento. Entendeu? Você traz um Cuca hoje, você resolve o problema do Atlético, porque ele é um cara que ele sabe treinar time demais. Ele é um cara que sabe dar padrão, que sabe contratar, ele vai saber buscar peças. Eu lembro do Cuca no Atlético, que chegou, o time do Atlético é uma draga, perdendo pra todo mundo e tudo mais. Aí fizeram uma entrevista com ele, até torcedores perguntando: quem que você é? O Cuca, que sei lá o quê? O time tá uma bosta. Ele falou aqui: eu já falei pro presidente, busca o Pierre lá no Palmeiras. O Pierre chegou no Atlético e consertou o meio de campo do Atlético. Até no próprio Ronaldinho, na contratação do próprio Ronaldinho mesmo, ele foi extremamente decisivo na contratação do Ronaldinho. Importante. Então, realmente, o Cuca, né? Mas eles também estão com sérios problemas de saúde, eles estão tadinhos, eles estão ficando velhos, eles não estão aguentando muito, né? Mas eu, sendo muito sincero, o Cuca, pra mim, é o último treinador assim, que eu coloco a mão no fogo por ele, é o Cuca. Pra trazer pro Atlético hoje, que eu falo assim, pode trazer pro Atlético e dar 4 anos de contrato pra ele, que eu vou ficar tranquilo 4 anos sem passar raiva. É o Cuca. E mais algum treinador aí que eu tô achando que você esqueceu o mais importante pra mim, vamos lá. Tem aqui, ó. Rogério Ceni. O que você acha do Ceni? O Rogério Ceni é um cara muito inteligente. A gente acompanhou todo o trabalho, tem uma carreira brilhante, mas eu não vejo como treinador de futebol engraçado. Eu vejo mais como dirigente, eu acho que ele tem outras virtudes. Eu acho que a parte de vestiário, de treinamento, eu acho que ele corre atrás muito pouco, assim, ele estuda pouco, ele pesquisa pouco. Eu não acho um bom nome, mas eu sei que você gosta dele. A minha nota para ele é 6, é um pouquinho melhor, mas eu não gostaria de vê-lo aqui. Eu acho que seria mais um laboratório. Então até agora você traria o Valentim, que você deu 7. Não, você não falou aí o que eu traria. Peraí. Não, tá, vou chegar lá. Você não falou o que eu traria. Calma, que eu vou falar. Eu, Rogério Ceni, dou nota 8 também. Por quê? Porque eu acho que o Rogério Ceni, pelo trabalho que ele fez no Fortaleza, é muito pouco ainda, né? Pra gente falar aqui que é realidade ou que não é realidade, mas pra mim, pela inteligência dele, eu acho o Rogério Ceni um cara extremamente inteligente, eu acho ele um cara, assim, muito sensato. Você vê o Rogério Ceni falando... Não, isso ele é mesmo. Você vê ele falando, você fala assim, velho, esse cara tem razão. Porque ele é um cara que ele é um cara lógico, ele é um cara equilibrado pra falar, ele não fala besteira, ele é educado, enfim. É um cara que eu queria, entendeu? Trabalhar com ele, porque você vê que o cara é inteligente. Igual o Thiago também, que é um cara sensacional. Querido, obrigado. Então, assim... Eu queria treinar o Galo. Pelo menos ali, a gente, com as peças que a gente tem, a melhor escalação ia ter. Pelo menos vou botar pelo menos os melhores pra jogar, você pode ter certeza. Dá pra ter pelo menos lógica. Eu e 80% do Galo, a gente já sabe a escalação. Se eu sou treinador do Galo, o povo poderia me xingar. O Henrique errou, mas ia falar pelo menos tem lógica o que ele fez. Né? Essas coisas que o povo fala sem lógica, não. Pô, xará no banco, lógico que tem um xará no banco. Só você pegou... Não, é melhor não. Falar. Sim. Rogério Ceni deu nota 8. Antes de falar o seu treinador, eu quero falar só mais um antes. Anderson Moreira, que treinou a América. Esse também é o nome do momento. Tem muita gente elogiando muito o trabalho dele. Esse sim eu dou nota 7. Eu acho que seria também uma boa tentativa no Atlético. Então agora você está entre o Anderson Moreira e o Valentim. O Valentim, você não falou 2 nomes. Calma aí. Lá, que eu vou falar mais um. Não, mas tem 2 nomes aí. O outro eu vou deixar para você falar que eu não tô lembrado, não. Mas o outro treinador...
falando do Anderson Moreira, né? Você está falando do Anderson Moreira. O que você acha? Do Anderson Moreira também eu dou nota 8 para ele. Eu acho que o Anderson Moreira... 7. Então, assim, na minha opinião até agora, eu tô entre o Osório, o Anderson Moreira e o Ceni. Para mim, qualquer um dos três que vier, melhor. Vou baixar um pouquinho o Anderson Moreira, eu vou dar 7,5 para ele. Porque eu ainda prefiro o Osório e o Ceni do que o Anderson Moreira. Mas se vir o Anderson Moreira, eu acho que é um bom nome pelo trabalho que fez no América. É um cara que... né, já mostrou qualidade por vários times que passou, nunca ganhou grandes títulos, né? Ganhou Série B com a América, nunca foi um grande campeão, mas é um cara que entende futebol e conseguiu fazer um belo trabalho na América. Eu vi o América jogando redondinho, inclusive falei na época que o América não ia cair se o Anderson tivesse continuado na América, mas foi pro Bahia, né? Deixou o América e o América acabou caindo. E o último treinador que eu queria falar aqui é o Thiago Largue. O que você acha do Largue? Era o meu treinador. Por que eu falo isso? O Thiago Largue, ele saiu com a sensação de ter mais para oferecer para o Atlético do que fez. Ele saiu mais pela disponibilidade do Levi do que pelo próprio demérito do trabalho dele. Aham. Eu acho que o Thiago Largue, isso que eu gosto, quando o Thiago Largue saiu do Atlético, ele foi para a Europa para poder se especializar, ele foi estudar, ele passou em grandes clubes, ele investiu muita parte do dinheiro que ele ganhou em estudo. Então eu gosto de profissionais com esse perfil. Eu acho que ele ainda ficou com uma sensação de ter o que oferecer para o Atlético. Então eu acho que seria uma boa oportunidade, uma volta dele, com uma maturidade maior e com uma bagagem maior. Para mim, seria o nome se ele aceitasse, né? Porque ele saiu, não sei nem se ele aceitaria, se a diretoria faria esse convite para ele. Mas o meu nome seria voltar com o Thiago Largue para poder tentar oferecer para ele uma nova oportunidade de treinar o Atlético. A minha nota, qual que é a sua nota? Você não falou? A minha nota é 8. Para mim é o melhor. Das opções. Gente, nós estamos falando das opções disponíveis no mercado. Não é quem a gente quer no Atlético, não. Quem dera se fosse. Senão a gente ia buscar outros. O Tite também ficou com essa sensação de dever não cumprido, né? E isso é bom. Aí o cara volta e tenta fazer um trabalho melhor, né? O problema é que, na verdade, eu falei do Tite aqui, mas se o Tite vir para o Atlético, eu tenho minha desconfiança também, por um detalhe. O grande trabalho do Tite foi no Corinthians. Só que no Corinthians ele tinha quem por trás? O Carille, fazendo o sistema defensivo. Exatamente. Então, após a saída do Tite, o Carille arrebentou. Porque ele já tinha a cama feita já, né? Então, eu não sei, de fato, se foi pelo trabalho do Tite e ele aprendeu com o Tite, ou se realmente tinha uma mão também do cara ali por trás do Tite, que realmente deu pro Tite esse trabalho. O Tite, alicerce, né? O Carille, ele era um treinador de defesa no Corinthians. E a grande marca do Corinthians sempre foi a defesa na época do Tite lá no Corinthians. Sempre foi ele defendia, daí ia lá fazer um golzinho. Depois ninguém fazia mais nada, realmente. Exatamente. Era então, aquele futebol feio, mas eficiente. Eu não sei se a qualidade realmente é do Tite ou se é do Carille, uma vez que a gente tá vendo o Tite na seleção e também tá patinando pra caramba, né? Apesar que eu gosto até do trabalho dele na seleção, não tô questionando a esse nível, não. E aí, Titi, com relação ao Thiago Largue, eu não traria o Thiago Largue por duas coisas. Primeiro, eu acho que o Thiago Largue não tem o vestiário. Ele é um cara que, eu acho que a gente precisa de um treinador hoje para chegar e botar Ricardo Oliveira no banco se precisar. Né? Porque o Thiago Largue nem substituía Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira jogava nada e ele jogava até o final do jogo. Nunca saiu. Para substituir se precisar, para tirar o Elias do time, para peitar jogador. A gente precisa de um treinador para chegar hoje e realmente mostrar assim, que tem essa coisa do respaldo. E outra coisa que é a mais importante, o porquê que eu não traí ele de fato, é porque ele tem uma grande rejeição de parte da torcida. Então, se o Thiago Largue chegar no Atlético, ele já vai chegar com uma grande rejeição e aí o ambiente já vai começar errado, sabe? Aquela coisa do ambiente começar ruim. Eu acho que o Thiago Largue é um treinador para vir para o Atlético futuramente. Eu tenho vontade, eu até falei isso, que eu traria o Thiago Largue para o Atlético para ficar do lado de um treinador, para ele assumir mais para frente, porque é um grande treinador. Eu gosto também do Thiago Largue, eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente. Mas se ele vier para o Atlético hoje, ele já vai vir para o Atlético com um ambiente muito ruim, e aí a tendência de não dar certo é muito grande. Notícia aqui de última mão, nós estamos aqui na quinta-feira, né? Agora são mais ou menos, são 5 horas. Acabou de sair aqui do Cláudio Rezende, né? Da Itatiaia, falando que em função da vinda do Rui Costa, que o primeiro nome da lista de treinador é o Thiago Nunes, que treinou o Atlético Paranaense. Também tem muito pouco conhecimento do trabalho dele. Mas treinando ou treinou? Esse eu não conheço. Tá aqui, ó, o Galo é bem superior ao salário atual do Galo, ele tá treinando agora, né? Thiago Nunes aqui, ó. Proposta financeira do Galo é bem superior ao salário atual de Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Ideia do treinador é trazer mais 4 profissionais: auxiliar, preparador físico, preparador de goleiros e analista de desempenho. Ou seja, é o Rui Costa já trazendo todo o staff que estava trabalhando com ele no Atlético Paranaense para o Atlético Mineiro. Parece que é o primeiro nome, né? Thiago Nunes. Vamos ver aí se isso se consolida aí nas próximas horas. Eu
particularmente, Thiago, não conheço o Thiago Nunes. Também não conheço. Não sei do trabalho dele. Tem até um treinador que eu esqueci de falar, que eu vou falar aqui agora, que é o Fernando Diniz, do Fluminense. Fernando Diniz. Pra mim, também nota 8, tá? Nem sei porque eu tava esquecendo dele. Pra mim, o Fernando Diniz também é mesmo nível Osório e o Rogério Ceni, porque ele fez um belo trabalho no Atlético Paranaense, apesar de não ter ganhado nada lá. O time ter perdido muito, quase caiu na mão dele, mas o lado tático do Atlético Paranaense, assim, eu assisti os jogos do Atlético Paranaense e ficava assim, nossa, bicho, o time joga redondinho. E eu não sei por que faltava uma coisa e o time não ganhava. Mas você viu o time jogando com muita qualidade técnica. E no Fluminense também tá fazendo um belo trabalho lá. Uai, vamos ver. Agora vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. O importante é que agora nós vamos ter um novo caminho, né? E finalizando aí, nós vamos realmente agora começar uma nova história. Vamos ver se a gente começa uma nova história de uma forma correta. Vamos ter que finalizar, que nós já estamos aí há quase 40 minutos. E aí, só né? para finalizar então, Titi, última pergunta. O que você acha? O Atlético classifica ou não classifica na Libertadores? Eu acredito que classifica. Você acredita? Eu também acredito. Eu acredito. Só atleticanos somos atleticanos é e a assim, gente né, acredita velho? sempre. Eu não sei o que passa na vida do atleticano. Eu não duvido é assim. nunca do Atlético. Enquanto tiver possibilidade, eu vou estar lá torcendo, né? E aí é só ganhar as duas, né? A gente precisa ganhar as ganhar duas por 2 gols de diferença e esperar que o Nacional perca também para o Cerro. Agora, a grande vantagem nessa história toda do Cerro e Nacional, estava até falando com meu amigo Gilberto ali, estava interessado, tudo do assunto do Atlético, ele fica doido. O Cruzeirense gosta do Atlético. Não, só fala do Atlético, né? Tem um amigo meu aqui, Martino, também, que eu vou te falar, tudo que ele posta, de 10 coisas que ele posta... Ele tá ali, eu? Meu time ganhou. Tudo que o meu amigo Marcos Martino posta de futebol, de 10 coisas, 9 é do Galo. Eu falei, cara, isso é vontade de gritar Galo, bem alto, assim, né? Mas eu acho que essa parte da Libertadores... É possível, porque o Cerro Porteño ele vai querer disputar como melhor campanha da Libertadores. Então eu acho que é isso que vai dar o ingrediente final para ele poder ganhar do Nacional na última rodada. Então eu vou me ater a esse detalhe para poder ver se o Galo passa de fase aí, se Deus quiser. Não, se Deus quiser vai passar. Bom, massa, isso aí a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês por estarem aqui. Curte esse vídeo, se inscreva no canal agora e acionando o sino de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que rolar no programa aqui, né? No canal também, que tem vários outros conteúdos legais aí para você acompanhar. Pedir aí a Deus para abençoar os nossos caminhos, porque tá difícil. E agradecer mais uma vez, Thiagão. Nossa Senhora, agora é torcer, né? Eu que agradeço. E hoje o programa foi grande, foi extenso, que é muito assunto, né? Foi intenso pela situação que a gente tá vivendo aí. E agradecer também, principalmente a galera que ficou até agora. Pô, você tá doido, cara. O vídeo tá grande. Então é isso aí. Galera, até a próxima. Vou ficando por aqui, ó. Tchau. Fui. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!